Seja muito bem-vindo ao podcast especial pelos 90 anos do Tribunal Marítimo. Eu sou a Tenente Milena e convido você a acompanhar a partir de agora todas as informações, curiosidades e novidades no âmbito do Tribunal Marítimo. Ao todo, serão 5 episódios e hoje o nosso entrevistado é o vice-presidente do Tribunal Marítimo, o desembargador Marcelo Davi. Desembargador, tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar participar deste podcast especial. Prazer é meu, Milena. Estou à disposição e muito interessado em falar sobre o Tribunal Marítimo. Desembargador, como o senhor pode descrever, por exemplo, o papel de um juiz aqui do Tribunal Marítimo? Bem, o juiz do Tribunal Marítimo é uma profissão muito especial. Só para você ter uma ideia, só existem 7 no país. Desses 7, 3 são militares, indicados pelo comandante da Marinha e nomeados pelo presidente da República, e 4 são juízes civis, concursados. Um especialista em direito internacional, como é o meu caso, um outro especialista em direito marítimo, um especialista em armação comercial e um capitão de longo curso. Esses juízes fazem um concurso nacional e a grande dificuldade do concurso é que só passa o primeiro lugar, só há uma vaga. E aí, esses juízes concursados ficam até completar os 75 anos, têm um cargo efetivo. Já os juízes militares, eles passam por indicações e podem ser renovados em períodos de 2 anos, como é o caso do presidente, ou de 3 anos, 4 anos, como é o caso dos demais juízes militares. A nossa rotina aqui é muito interessante porque julgamos processos que envolvem acidentes e fatos da navegação que são muito importantes para o país. Hoje nós temos quase 96% do comércio exterior brasileiro feito por embarcações e todos os acidentes envolvendo essas embarcações são julgados pelo Tribunal Marítimo e o seu julgamento contribui de uma forma decisiva para o comércio internacional, para a segurança da navegação e para a prosperidade do nosso país. Desembargador, o senhor falou sobre a rotina, né? O senhor conseguiria destacar casos mais corriqueiros, alguns mais interessantes dentro desse cenário? Claro, é bem interessante porque o tribunal ele julga, e com o mesmo esmero, tanto casos de barquinhos que viraram no interior do estado do Amazonas, de ribeirinhos que não têm inscrição, que não tiveram educação para a navegação, mas que precisam daquelas canoas para o seu próprio sustento, quanto grandes navios mercantes, transatlânticos, plataformas, que são geridas pelas maiores empresas do mundo. Então, com esse grau de complexidade, o tribunal traz seu olhar, a sua preocupação para toda a segurança do país. Casos de embarcações de esporte e recreio, como jet skis, bananas boats, escuna, são julgados também aqui no tribunal. Então, há uma complexidade de temas no nosso dia a dia. Casos que eu posso destacar para vocês foram, por exemplo, da plataforma P-36, uma das maiores plataformas do país, que explodiu. Na mesma hora morreram 11 pessoas, causou um acidente gigantesco que afetou a produção de petróleo do país. Então, um caso muito importante, que envolveu bilhões de reais, foi julgado aqui pelo tribunal, assim como julgamos casos que envolvem, por exemplo, lanchas, veleiros. Eu fui o juiz, por exemplo, daquele caso do Las Grael, que perdeu a perna, teve a perna decepada numa importante aborroação do veleiro dele por uma lancha. Então, há casos assim de grande repercussão nacional, como casos de pequena repercussão no sentido de propaganda, de marketing, de imprensa, mas que são muito importantes para o dia a dia, para a vida da população. O senhor falou sobre alguns casos, né? Inclusive que o senhor esteve à frente. Imagino que devam chegar, inclusive, casos curiosos. O senhor teria algum, que o senhor relembra, assim, alguma curiosidade para destacar aqui no podcast? Eu posso citar 2 para você, que foram até muito difíceis na minha relatoria para fazer o relatório, fazer a leitura do relatório, porque dava vontade de rir durante a leitura. Um foi aqui no Rio de Janeiro e envolvia uma canoa que levou prostitutas para um navio fundeado
e elas subiram a bordo a convite da tripulação de chineses, e depois de ficarem lá algumas horas, o comandante chinês se recusou a fazer o pagamento. E aí aquilo gerou uma bagunça danada, briga, teve uma que caiu no mar, e aí gerou um fato da navegação, que o tribunal teve que se debruçar sobre ele, algo absolutamente inédito e curioso. Outra embarcação também, que eu me lembro, assim, que é um caso bem curioso, é dessas que fazem, e isso é bem mais comum, transporte na região amazônica, aquele transporte de pessoas de uma população, de uma cidade a outra, que muitas vezes leva 3, 4 dias no rio, e essas pessoas não têm onde dormir na embarcação. Então a maioria leva redes e ficam à noite nas redes. E uma delas, um casal estava namorando nessa rede, e aí a namorada, segundo o relato, foi muito efusiva durante o namoro e jogou o namorado pelado dentro do rio. E aí saiu correndo de madrugada, falando com o mestre da embarcação: olha, volta, o meu namorado tá no rio, ele precisa ser socorrido. E o mestre da embarcação se recusou, falou: não, é mentira sua, ele deve estar numa outra rede, com outra rapariga, eu não vou voltar. E esse rapaz só foi salvo, pelado, porque uma outra embarcação passou no outro dia pela manhã e achou ali no rio, né? E esse comandante, inclusive, foi condenado pelo tribunal por omissão de socorro. Ele tinha o dever, né, como marítimo, de exercer todos os esforços para poder salvar aquela vida humana colocada no rio. É realmente muito inusitado, né, desembargador? A gente nunca imagina que tem esse tipo de situação. A gente pode entender isso como um dos desafios para lidar com esse tipo de situação, né, inusitada profissionalmente? Esse desafio é aquele desafio agradável, né? Porque gera entre os colegas brincadeira, a gente fica relembrando dos casos, na hora do julgamento todo mundo ri, aí a gente tem que tentar ficar sério, então é aquela parte agradável do dia a dia, né? Nesse sentido, sim. Maravilha, desembargador. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem nos acompanha, para a gente encerrar essa entrevista? Tem muita gente acompanhando essas curiosidades. Qual mensagem o senhor deixaria para essas pessoas? Que venham conhecer o Tribunal Marítimo. O Tribunal é um prédio do século XVIII, extremamente conservado pela Marinha, belíssimo, né? Tombado pelo patrimônio histórico. Quem chega no tribunal fica impressionado como é bonito o prédio, como é bonito as obras de arte que aqui tem, a escadaria, e fica impressionado com a conservação que o prédio possui. O prédio é belíssimo, e ele ficava escondido